Bem-vindo à nossa nona aula do capítulo 9 do nosso curso avançado em teologia. E como sempre, nós queremos orar para contar com a bênção e a presença de Deus. Por favor, feche os seus olhos onde você está. Querido Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que essa aula seja uma grande bênção na caminhada dos teus servos e que o conteúdo desafiador que vamos enfrentar possa ser superado com a sua ajuda. Em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos avançar para a aula 9, mas eu quero advertir você que esta aula, ela é um grande desafio para todos nós. Nesse curso avançado em teologia sobre aconselhamento pastoral, nós temos que enfrentar agora o tema polêmico das emoções. E por que polêmico? Porque ele é tão explorado no dia a dia, nos filmes, nos livros, no comentário de todas as pessoas no cotidiano, que se tornou um terreno movediço. Expressar uma opinião sobre um sentimento hoje, sobre uma emoção, pode te fazer automaticamente alvo de críticas severas por alguém que discorda da sua opinião. Não é raro ser esse a base de alguns conflitos, mas nós vamos ousar caminhar por esse terreno, capacitados pela palavra de Deus e sempre respeitando a opinião alheia. Aqui seguem as dicas que você já bem conhece, mas são fundamentais para fundamentar um hábito. Organizar o tempo, ler o livro antes de assistir às aulas e, por fim, responder os exercícios. Sobre as emoções, eu quero dizer que o trabalho sobre emoções e seus desdobramentos pecaminosos e nocivos, ao aconselhado e como vencê-los através da Escritura, é o objetivo desse capítulo. Só nessa expressão você já percebe a ideia de desdobramento pecaminoso, desdobramento nocivo e como vencer por meio das Escrituras. Olha quanta coisa numa frase. E que todas as emoções foram colocadas dentro do ser humano com um propósito do eterno. Portanto, o que nós vemos e vivemos hoje é, na verdade, um descontrole das emoções humanas. Emoções que têm propósito de Deus nelas, mas nós desconfiguramos, deixamos elas encharcadas de outras ideias e não o propósito de Deus, e por isso vivemos tanta dificuldade nessa área. Vamos falar um pouquinho da ira e de outras frequentes, presentes no gabinete. A ira, por exemplo, ela não é necessariamente pecaminosa, porque existe a diferença entre ira e pecado. A Bíblia permite a ideia de que é possível irar e não pecar. Quero lembrar que as emoções provêm de Deus, elas são construtivas, mas elas são construtivas se usadas adequadamente. Da mesma forma, a ira, ela não é pecaminosa em si, mas ela se torna pecaminosa de dois modos diversos. Ou porque a pessoa tem aquilo que a gente chama de explosão, ou pela interiorização. Algumas pessoas, quando estão iradas, explodem como uma bomba. Então gera aí o pecado, porque vai ofender pessoas, vai magoar, vai falar o que não deve. Outros não explodem, eles implodem. E aí eles vão trazer também sobre si uma carga muito negativa, porque ao implodir, vai trazer consequências pecaminosas para o próprio coração, como amargura, ressentimento, mágoa e etc. Então, a ira interiorizada gera o que é ruim, e exteriorizada também gera o que é ruim. Como o nosso atendimento sempre baseia nesse ambiente que é a alma, dizer que esse interiorizar da ira pode levar a pecados maiores, porque ele vai afetar mais o indivíduo e ele pode gerar outros abismos, que é a linguagem bíblica para isso.
Então, como é que se manipula a ira, se ela é um material tão polêmico? A maneira correta de usar a ira, e eu gosto muito dessa frase, por favor, preste atenção. A maneira correta de usar a ira é usá-la para atacar os problemas e não as pessoas. Quando você tem um problema, e esse problema sempre vem no envelope de pessoas, porque os relacionamentos estão aí, mas você usa a ira contra as pessoas, então nós temos um problema enorme. Mas se você usar a ira contra o problema, você está usando da maneira correta. Além da ira, uma outra emoção terrível, que você lida com ela o tempo todo no gabinete pastoral, é a inveja. Ela é tão séria que nós vamos usar alguns slides para você ver a amplitude e o alcance da inveja. Como é que a gente pode definir inveja? É definida como forte senso de desprazer. Mas desprazer em que sentido? Preste atenção. Um desprazer que se sente diante das vantagens ou prosperidade de alguém. E nesse slide você tem uma quantidade enorme de referências bíblicas que eu peço que você pause esse vídeo e possa verificar cada uma delas, porque vai ser acrescido conteúdo e revelação de Deus sobre esse enorme desafio que é lidar com a inveja. Algumas pessoas tentam mensurar pecados como maiores e menores. De certa forma, existe parâmetro para isso e, de certa forma, não. Como esse não é o nosso assunto, eu quero que você leia esses textos porque você vai ter uma percepção da complexidade e gravidade que é a questão da inveja. Ela não é um pecado simples de lidar. Ela não é um pecado inofensivo. É grave a consequência que a ira nos faz herdar. Ela afeta a capacidade de apreciar as coisas boas, ela ajuda a distorcer as coisas boas em coisas ruins, e ela ainda é geradora de comportamentos pecaminosos. A ira é tão intensa e tão prejudicial que ela faz com que o seu portador, o hospedeiro, ele reincida em vários pecados diferentes. Por exemplo, um detalhe que o conselheiro deve observar é que a pessoa que tem inveja, ela gosta de colecionar adoradores. Ela gosta de estar rodeada de pessoas. Mas ela escolhe pessoas mais incompetentes do que ela, porque senão ela teria que competir ainda com a qualidade do outro. Se alguém se destaca, aciona o gatilho imediato do sentimento de inveja. Agora eu quero que você preste atenção nessa frase. Um aspecto essencial e destrutivo do invejoso é que não basta possuir o que o outro possui, mas ele quer que o outro seja desprovido dos valores. E sabe por que isso é tão importante? Porque a Bíblia afirma que foi por causa da inveja que entregaram Jesus. Se você for fazer um estudo sério sobre inveja, vai descobrir que o fator humano, claro que existem outros elementos, inclusive divinos, na morte do Senhor, morte e ressurreição do Senhor. Mas o fator humano, o elemento humano usado para que aqueles homens cumprissem a profecia, foi o venenoso elemento chamado inveja. Então eu vou ler de novo essa expressão. Um aspecto essencial e destrutivo do invejoso é que não basta possuir o que o outro possui, mas que este outro seja desprovido desses valores. Quando Jesus operava aqui fisicamente, os escribas, fariseus e religiosos, eles ficaram descontentes, não só porque Jesus tinha o que eles não tinham. Então a inveja os fez desejar ter o que Jesus tem e ainda que Jesus não tivesse mais. Então o fator de entregar Jesus foi a inveja. Isso é terrível. E ela pode ser confundida de uma forma intencional ou não,
para amenizar esta fala. Quando no capítulo 6 nós tratamos do assunto linguagem, nós abordamos que não se pode fazer o eufemismo. Os eufemismos mortíferos, que são aquelas coisas que nós minimizamos para tornar mais suave a compreensão. Algumas pessoas estão lidando de fato com a inveja, mas elas denominam isso como admiração. Não é a mesma coisa. Às vezes as pessoas confundem admiração e inveja, como se fossem a mesma coisa. Tome cuidado, pois admiração não é inveja. O problema da inveja, ele afeta tanto que até hoje o ministério sofre reincidentemente com este mal. Esse é um comportamento danoso no meio e no seio da igreja do Senhor. E o conselheiro noutético, aquele que confronta com as Escrituras, ele deve demonstrar que a inveja é algo que não tem a ver com o chamado que Deus tem para a pessoa. Pois se você acredita que o Senhor chamou a sua vida, o seu aconselhado, como ele pode usar A ou B, ele também pode usar a sua vida. Você percebe que a inveja, ela estende os seus tentáculos no passado, no presente e no futuro? Ela afeta convicções sublimes como o chamado pastoral, o chamado para o ministério, ou como quiser chamar. O obreiro do Senhor, que crê que foi chamado por Deus, ele precisa vigiar isso, porque isso é destrutivo. E o conselheiro noutético tem essa liberdade de atacar frontalmente esse mal chamado inveja. Ele não é novo. Você vai encontrar, por exemplo, o rei Saul mostrando os desdobramentos da inveja no ministério. Ele dirige toda a sua raiva, o seu ódio contra o seu auxiliar Davi. Ele se sente ameaçado por Davi. Foi o que aconteceu. Quando eles voltaram da guerra, as mulheres cantaram que Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Então Saul pensou consigo mesmo: que falta senão o reino? E dali para frente, você vai estudar a história da perseguição de Saul contra Davi. Ainda mais poderíamos citar Coré, Datã e Abirão, que também tiveram inveja da posição e da postura de Moisés. E por causa disso eles se tornaram insubmissos ao seu líder, a ponto de afrontá-lo. Mas o desfecho dessa história pode ser usado como exemplo pelo conselheiro, que é um conselheiro que usa a Bíblia, que confronta, um conselheiro noutético, porque o final foi trágico. Então esse é o recurso bíblico para tratarmos problemas que não são só antigos, são atuais também. Ainda falando de inveja, nós vemos parentes de sangue, consanguíneos. O problema está por todos os lados. E o desfecho não é menos terrível. Miriam e Arão se levantam contra o seu irmão por causa de inveja. Eles perguntaram no seu próprio coração, Números capítulo 12, versículo 2, porventura falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? Percebe que numa frase que pode parecer até nobre, ela está carregada de um sentimento, de uma emoção que é destrutiva? O desfecho desse fato também serve de exemplo, pois o Senhor não deixa sem impunidade aqueles que nutrem inveja contra os seus líderes. Isso você vai encontrar no gabinete, vai encontrar no aconselhamento e precisa trabalhar com seriedade, porque o fim é trágico. Uma outra emoção frequente, e deste slide em diante, eu não quero me aprofundar demais em detalhes, porque são casos tão particulares, tão únicos, que seria leviano da minha parte, num slide, tentar dar soluções para questões tão importantes.
Mas aqui nós vamos falar um pouco da autocompaixão ou melancolia. Pode ser chamado ainda de autocomiseração, ou ainda você vai ouvir a expressão coitadismo. Todos se referem à mesma experiência. Aqui no slide diz que a autocompaixão consiste em concentrar a atenção sobre o próprio eu e os seus supostos direitos. E, usualmente, envolve um protesto contra a providência divina. A pessoa passa a ter dó de si mesma. O perigo está no final desse primeiro parágrafo. Quando alguém se posiciona dessa maneira, seja de forma consciente ou inconsciente, assim como nós vamos ver na próxima lição, capítulo 10, o problema do hábito de ser pessimista, cria-se uma maneira contínua de pensar. Assim, a autocompaixão, autocomiseração, coitadismo, melancolia, faz com que a pessoa crie um jeito de pensar que está dizendo nas entrelinhas que a providência divina falhou. Então, isso é um jeito de pensar sem agir. É monólogo, só existe o pensamento de quem tem dó de si mesmo. E esse monólogo, ele não dialoga e não converge para as soluções de Deus. E olha a complexidade disso. A autocompaixão pode ser gerada por ira, ela traz a melancolia, que é essa tristeza, a ira, a amargura, dor de coração e sofrimento. Se esse processo não for interrompido, ele pode levar a um estágio de depressão, ao desespero e até mesmo ao suicídio. Portanto, como é que se trata isso? Se trata isso quebrando a corrente no começo. Os elos iniciais são mais fáceis de serem tratados. Como eu alertei, daqui para frente, não vou ser leviano de tratar um tema tão polêmico como a depressão, por exemplo, como se um slide e 2 palavras pudessem resolver. Mas o que há por trás da depressão? É muito importante que você descubra que há vários problemas que contribuem para a depressão. Então, você não entende que é só uma fonte geradora, mas várias. Pode ser um problema físico, no sentido de uma doença, pode ser hormonal, pode ser um problema financeiro, ou uma culpa, ou uma cadeia pecaminosa. Não dá para abordar de forma genérica, dizendo que a depressão é gerada por A ou por B. Uma discussão muito mais importante e relevante sobre a depressão é a discussão de fazer uma pergunta. A depressão é uma doença ou a depressão é um sintoma? E qual seria a melhor definição para a depressão? A que eu gosto, e eu quero dizer que ela se aplica de forma genérica, é tristeza profunda sem causa conhecida. Na minha concepção, a tristeza é uma experiência divina. Não divina no sentido que Deus promove. Divina porque Deus permite. É uma experiência de fato humana. Então, por ser uma experiência humana, ela vai ser vivida e revivida. Mas hoje, por causa do acesso fácil à informação na internet, acesso fácil, mas não é seguro, as fontes não são consultadas. Qualquer pessoa acessa hoje um site e logo tem o autodiagnóstico que está com um problema tão difícil de diagnosticar como a depressão. As pessoas confundem tristeza com depressão. Confundem tristeza ou sofrimento com causas conhecidas com a depressão, que a melhor definição diz que é por causas desconhecidas. Portanto, quando eu perco alguém que é muito querido, eu vou viver um período de tristeza profunda, mas repare que é com uma causa conhecida. Quando eu passo por qualquer experiência de perda, seja o luto de um ente querido
ou a perda de um órgão do corpo, a perda da estabilidade, a perda da funcionabilidade. Tudo isso vai me trazer tristeza, mas são por causas conhecidas. Não é legítimo tratar isso como depressão. Mas nós podemos ajudar as pessoas que têm depressão e não é possível abordar esse tema apenas com slide. A esquizofrenia ou a síndrome de borderline é outro desafio enorme. Esquizofrenia é uma coisa, borderline é outra, mas são desafios igualmente difíceis de se mensurar. A medicina ela vai definir a esquizofrenia, por exemplo, como uma doença mental. É a perda de contato vital com a realidade. Porém, quase todo comportamento excêntrico e desagradável é definido como esquizofrenia. O que isso quer dizer? Que as pessoas têm uma velocidade ilegítima na hora de dar um diagnóstico de algo tão complexo como depressão, esquizofrenia e síndrome de borderline. Eu digo isso porque a irresponsabilidade de logo catalogar ou carimbar alguém como portador de uma patologia, de uma doença assim, vai trazer uns desdobramentos terríveis para a vida do aconselhado. Porque ele pode adquirir aquela informação como certa e verdadeira, e ele pode encarnar algo que não é tão simples de diagnosticar. Aqui, eu quero mensurar novamente e citar os dois principais autores que nós temos comumente usado para estudar sobre aconselhamento pastoral. O Dr. Jay Adams, ele sugere que a psiquiatria não é relevante. O Dr. Collins sugere que é relevante e que é legítimo que quem critique ou quem critica a psicologia ou a psiquiatria não deveria fazer uso dos seus termos e ferramentas. Na prática que eu tenho vivido como conselheiro nos últimos 20 anos, eu tenho descoberto que a sabedoria aponta para o diálogo dos saberes. O que é isso? Você deve conhecer essa experiência por outro nome. Talvez você conheça o que é uma comissão multidisciplinar. É literalmente cogitar que pode estar numa reunião pessoas com formações diferentes e, portanto, com percepções diferentes que vão contribuir demais com a solução. E se não podem contribuir com a solução, elas trarão informes relevantes, pontos de vistas que são importantes para a discussão. Então, eu considero que o aconselhamento pastoral ele é diferente das demais escolas já citadas porque ele parte do ponto diferente, mas que existe sim ferramentas importantes em outras escolas e descobertas valiosas que, se colocadas à mesa na hora da contribuição para a terapia, para a cura, vão surtir o efeito desejável. Então, nós podemos ajudar, mas não podemos ter pressa em diagnosticar. Porque se errarmos no diagnóstico, nós trazemos mais problemas do que vantagens. Ainda sobre questões de emoções, como é que nós podemos negar que as emoções afetivas estão entrelaçadas em todas as relações? Por exemplo, o matrimônio. A maior parte dos problemas matrimoniais ou sexuais de um casal normalmente não são de ordem física, mas é imprescindível que se verifique as questões de ordem física também, ou até anteriormente, às questões de ordem emocional ou espiritual. Mas quando você vai mais a fundo nos problemas, por exemplo, das dificuldades sexuais, você vai encontrar lampejos de ira, ressentimento, preocupação, culpa, ciúme, suspeitas, cansaço. E essas são, de fato, as bases dos conflitos entre casais. Por que esse slide propõe é importante para nós? Porque quando alguém vem trazer uma demanda de dificuldade nas relações sexuais,
O conselheiro imaturo ou precipitado vai tomar como verdade essa informação e já vai correr atrás de algo que o aconselhado trouxe. É óbvio que o aconselhado traz é importantíssimo, mas nós sempre precisamos cogitar essas duas frentes que eu vou citar agora. O que o aconselhado diz é só o que o aconselhado diz. Ele pode estar com a leitura correta ou com a leitura incorreta. Você deve investigar, deve contar com outras expertises para que se possa ter um diagnóstico mais preciso. E é aqui que o aconselhamento pastoral se destaca. Se nós estamos dizendo que a causa pode ser outra e não só a questão física propriamente dita, e a causa por acaso for um pecado, as outras escolas de aconselhamento das ciências humanas não cogitam a experiência pecado e nem a experiência da divindade, de Deus, da ajuda de Deus. Portanto, temos muito a contribuir para a solução de tantos problemas que certamente nós vamos enfrentar. Ainda nas questões que causam problemas sexuais, olha quantas coisas podem estar entrincheiradas, trazendo o agravamento do problema. A culpa por causa do pecado, a própria ignorância nesse tema, que é patente e latente. As pessoas acham que sabem sobre a vida sexual, mas eu pergunto, baseado até em uma pesquisa de Ana Navarro, uma grande escritora da língua portuguesa, sobre as questões da sexualidade. Você já parou para perguntar onde é que as pessoas com mais de 40 anos aprenderam sobre sexo? A resposta provavelmente vai ser com os amigos da escola ou da rua. E para piorar, com quem as pessoas com menos de 20 anos aprenderam sobre o tema sexo? Deveria trazer segurança para nós a resposta de que foi nas escolas. Mas as escolas têm essa autoridade e essa autorização dada pelos pais, por exemplo, numa sociedade que é por fundamento judaico-cristã? Certamente que não. Pois quem tem mais de 40 anos aprendeu da fonte ruim, e eu posso dizer a mesma coisa de quem tem menos do que 20. Então, a ignorância nessa área é geradora de problemas. Ainda enfrentamos a questão da masturbação, o envolvimento nas práticas homossexuais, o conflito da ideia de amor e temor, o temor de punição quando não se tem o desempenho que se imagina ser o ideal, mas é um desempenho que só foi lançado no mundo por Hollywood, filme, revista, que nem de longe é o que a vida real permite. Também enfrentamos como o que pode ser elemento de causa a questão do temor mediante o amor. Como é que se tira um medo para se viver amor? De onde vem o medo? Qual a relação entre eles? Qual foi a relação que este que agora sofre com os problemas tem na paternidade, na criação com o pai, com a mãe? Portanto, eu quero mostrar para você que sentimentos como o medo, eles vão afetar a vida das pessoas. Eu me lembro de um best-seller chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, uma parábola de Spencer Johnson, que é uma grande ferramenta em qualquer atendimento que você pode dar sobre como lidar com mudanças, que ele trata a questão do medo, o amor e o medo e a punição, como eliminar o medo e as consequências, todos que estão nesse slide. Portanto, as emoções, elas têm um calibre que pode danificar demais a experiência da vida humana. Hoje nós tratamos sobre ira, hoje nós tratamos sobre o medo nesse slide, sobre os problemas sentimentais no sentido sexual também, e assim é. Mas eu quero reafirmar que são todos temas sensíveis e únicos. Não é possível abordar isso de forma que vai servir para todas as pessoas. Você e eu, que somos conselheiros noutéticos,
devemos estar prontos para ouvir e, com sabedoria e ajuda divina, prontos para usar os recursos da palavra de Deus para uma confrontação adequada e espiritual. Hoje, ainda sobre os sentimentos, as emoções, preparei esse slide para que você veja quantos desdobramentos virão até você. Esse slide não deve trazer angústia no conselheiro, como se ele estivesse diante de algo impossível. Ele está diante de algo desafiador. Hoje você vai encontrar expressões como zoofobia, acrofobia, e tudo está aí diante de você, entre parênteses, como a definição do que seria isso. Medo de animais, medo de altura, medo de lugares fechados, medo de gente ou de falar em público, medo de lugar cheio e até de lugar aberto. Medo de catástrofe, medo de sangue, injeção e ferida, medo de escuro, medo de ficar sozinho, medo da morte. Quando eu trato sobre o medo, eu trato sobre ele e sobre os seus desdobramentos. Eu citei há pouco o livro Quem Mexeu no Meu Queijo e recomendo essa leitura. O livro se chama Quem Mexeu no Meu Queijo e é do autor Spencer Johnson. É um best-seller. Esse livro tem uma frase sensacional. Ele diz: o que você faria se não tivesse medo? E a palavra de Deus tem uma ferramenta, um instrumento, uma arma que outras linhas da psicologia e outras escolas não podem usar. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo o medo. E o amor é personificação de Deus. O amor é uma das expressões maiores da pessoa de Deus. Portanto, o aconselhamento pastoral tem ferramentas maravilhosas para vencer os desafios que nós estamos apresentando aqui. Neste momento, nós vamos dar um passo final. Estamos encerrando a aula 9 e vamos para a aula 10, quando encerraremos esse ciclo de aulas, esse circuito planejado há 10 semanas. O desafio ele vai sempre se multiplicar a cada dia. E eles estão diante de todos nós. Como é que nós vamos negar a presença e a complexidade que muitas pessoas estão enfrentando agora mesmo? Enquanto nós estamos assistindo essa aula, pessoas próximas de nós estão literalmente sofrendo. E a única saída, se é que eu posso dizer essa expressão, é crescer na graça e no conhecimento. É adquirir as ferramentas para ajudar o maior número de pessoas possível. E Jesus afirmou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu entendo que pode haver alguma sensação de decepção ao estudar o aconselhamento pastoral e não receber de forma pronta o que fazer com o depressivo, com o esquizofrênico, com quem sofre de borderline, o que fazer diante de tantas fobias que foram relatadas agora no slide anterior. Mas é porque essa resposta não é matemática, ela não é instantânea, ela não é universal. Existe uma abordagem clínica, pastoral, por assim dizer, noutética, mas ela tem que ser vista caso a caso. E aqui, a ajuda do Espírito Santo vai se mostrar ainda mais fundamental, como já temos comentado em outras aulas. O meu desejo é que você dê esse passo para a aula 10, seguro de que estamos caminhando e de que Deus vai nos abençoar. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.